Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Mais um vídeo. E aí eu estava fazendo uma pesquisa sobre rapport. Por que que o rapport tem tanta força na construção da empatia, na construção das relações? E eu decidi começar pelos neurônios espelhos. E durante essa pesquisa, eu acabei descobrindo que os neurônios espelhos, ele é muito mais que apenas a técnica de espelhamento em que consiste com que as pessoas aprendam o movimento ou imitem o movimento por empatia. Então eu quero contar para vocês hoje, mostrar para vocês como que funcionam os neurônios espelhos e como você pode usar isso a seu favor. Então se liga aí. Quando eu comecei a fazer pesquisas sobre os neurônios espelhos, e dentro da PNL a gente sabe sobre o espelhamento, sobre como as pessoas se comportam através disso, mas nunca assim eu tinha parado para estudar sobre os neurônios espelhos. E aí eu descobri não, quem descobriu foi uma outra pessoa, mas eu fui entender que vai muito além da própria técnica de espelhamento ou de uma técnica de rapport através a gente fala muito da técnica de rapport muito visual, né? E não, os neurônios espelhos eles estão intrínseco em todas as áreas do rapport, é uma coisa incrível. Aí você percebe que os sistemas representacionais observados por Richard Bandler estudando Virginia Satir está correto. E é isso mesmo, esses sistemas representacionais, eles são a ponte para que você faça comunicação com o seu interlocutor. E aí você precisa aprender o que é neurônios espelhos. Então eu vou falar um pouquinho dos neurônios espelhos. Em 1992, Giacomo Rizzolatti começa suas pesquisas para observar o comportamento dos neurônios em determinada região do cérebro. E ele começa a pesquisar os macacos rezo, que são também conhecidos como os macacos mulatas, né? E ele começa a pesquisar uma área do cérebro que se chama F5, que é uma área do pré-frontal, do neocórtex pré-frontal, onde ele começa a perceber que os neurônios eles agem conforme os movimentos que esses macacos faziam, tá? Então, era muito comum que quando o macaco fizesse um movimento, eram luzes que eram colocadas, que representavam, que estavam conectados a esses neurônios, e elas acendiam. Então, quando eles iam tentar pegar uma noz, esses neurônios acendiam. E eles começaram a perceber que quando outros macacos também iam tentar pegar as nozes, um macaco desse que observava o outro também acendia, né? E ele fazia o mesmo gesto. Observando o outro, ele fazia o mesmo gesto. Então, essa área que é chamada de F5, né? Essa área que foi pesquisada nos macacos rezo, eles começou a dar uma amplitude de perceber. E aí, o mais interessante que aconteceu durante essa pesquisa foi que um jovem entra dentro da faculdade, que fazia parte do processo, e entra chupando sorvete. E eles perceberam que o macaco, ao observar esse jovem, acende a região ali onde esses neurônios estavam sendo ativados. Mas eles percebem que o macaco não estava fazendo movimento nenhum. Ele estava num processo simplesmente de observar. E aí, estudando mais a fundo, eles perceberam que não só os movimentos, mas o ensaiar e pensar no determinados movimentos ativavam esses neurônios espelhos. E onde esses neurônios espelhos agem? Só no processo de aprendizado ou no processo... até onde que ele vai? E aí a gente vai falar até onde que ele vai, que é empatia. Empatia na totalidade. Então, agora a gente vai falar aonde cabe isso, beleza? Então vamos lá. Os neurônios espelhos, eles são ativados de várias formas, diversas, múltiplas formas. Quando você, por exemplo, está assistindo um filme, onde você começa a entrar com as emoções enquanto aquele filme
toca aquela música emocionante, quando ela traz aquela tristeza, você sente a tristeza pelo personagem, mesmo sabendo que é um filme. É os neurônios espelhos entrando em ação, botando você num processo de empatia com aquilo que está acontecendo, né? A partir desse momento que começou aquele discurso e percebendo esse movimento, percebendo essa questão da empatia, eles perceberam que os neurônios espelhos atuavam não só naquilo que era real, mas aquilo que a mente interpretava como real. Então a gente está falando de um processo inconsciente que faz com que a mente ative esses neurônios espelhos. E aí você sente empatia por aquele filme triste, por aquela emoção. Por exemplo, no futebol a mesma coisa. Tem gente que se emociona, tem gente que faz posição de goleiro, tem gente que faz fica jogando junto ali, fala que vai chutar, comemora o gol, ou fica muito triste porque não foi seu time, fica com raiva. Você vai se envolvendo nesse processo através desses neurônios espelhos. Tá? Quando você boceja, você ativa os seus neurônios espelhos só em falar em bocejo, às vezes já dá vontade na gente de bocejar. Eu quando estava lendo, e o livro escrevia bocejo, assim, em itálico, e eu estava vindo, lógico que ele tem uma sequência de palavras para colocar a gente dentro de um estado emocional, e quando veio a palavra bocejo, eu comecei a bocejar e não parava mais, e bocejava e não parava mais, porque eu entrei no processo de empatia, ele mostrando como que isso funciona, tá? Então, quando você sorri para uma pessoa, ela te sorri de volta, isso é o neurônio espelho, né? A empatia pela agradabilidade, né? Quando você está lendo um livro, e aí você começa a viver aqueles personagens e começa a sentir aquelas emoções, porque você está imaginando e você sente emoções, às vezes fortes emoções, é porque os neurônios espelhos estão em ação, fazendo com que você... Então, quer dizer, até uma leitura que ela é atemporal, porque cada um lê num tempo e os acontecimentos, eles são presentes somente para você que está lendo, atualmente também entende que aquilo é um processo que você tem que entrar em empatia, e as imagens que você gera faz com que dispara esses neurônios espelhos, né? Então, os neurônios espelhos, basicamente, eles são de forma externa, eles são despertos por aquilo que você vê, por aquilo que você lê, por aquilo que você ouve, tá? E por aquilo que você sente também. Então, isso faz com que você dispare, são as emoções que fazem com que você dispare esses neurônios espelhos, e inconscientemente ele te bota num estado de empatia, num estado de colaboração com o outro. Agora, como usar isso? Onde usar isso? Bom, vamos falar como é que isso é utilizado nos merchans, nas propagandas em gerais, onde não tem interação assim, tete a tete, tá? Por exemplo, quando você vê um manequim bem vestido, elegante, e você olha para aquilo, e você vê aquele manequim com um ar de tranquilidade, com ar de impotência, aquele corpo bonito, e aí ele te mostra que aquela roupa que aquele manequim tá vestindo é aquilo que está representando dentro de você toda aquela postura do manequim. Às vezes tem uns manequins que são bem malhados, assim, né? Umas mulheres bem curvilíneas, né? Então, o que acontece? Quando você pensa, ao comprar aquela roupa, ao adquirir aquele bem, eu também vou me sentir como se fosse essa pessoa. E isso vem para você, mesmo que tenha diferença, por exemplo, de peso, de corpo em relação àquele manequim que você está vendo, ainda assim você pensa que você pode, né? Então, são relações que você quer ter, a empatia que você quer ter, aquele corpo que você quer ter, aquilo, mesmo que você saiba que você não tem, a impressão que você tem forte dentro de você, que se você adquirir aquela roupa daquele manequim, você vai se transformar naquela pessoa. Um outro caminho que acontece, por exemplo, no merchan, sabe quando você
teve um filme que chamava Top Gun, e o Tom Cruise, ele usava um óculos Ray-Ban, e ele usou esse óculos, foi a maior venda de Ray-Ban, porque todo mundo, e aquela jaqueta dele, né, a jaqueta de piloto. Então o que que acontece? Todo mundo queria ser aquele mocinho, queria ser aquele cara charmoso, encantador. Então bastava eu comprar um óculos Ray-Ban, da marca Ray-Ban, que eu me identificava com ele, que eu me tornava ele, entendeu? Eu estava sendo, naquele momento, incorporando o espelhamento criado por mim, que era de ser aquele piloto no filme Top Gun, entendeu? Então, esses são elementos que vai acontecendo durante esse processo dos neurônios, onde esses neurônios espelhos trabalham. Por exemplo, nas relações de poder, quando você começa a se tornar simpático com uma posição de poder, por exemplo, o iPhone é uma posição de poder. Então você começa a olhar pessoas com iPhone, você não sabe, verdadeiramente, você não sabe por que se ela é tão bom quanto falam, e às vezes você nem vê falar que é tão bom assim, mas você deseja um iPhone, porque o iPhone vai te colocar dentro daquela classe social de pessoas que estão pertencendo àquele grupo que está feliz, porque parece que quem tem aquele telefone está feliz, se sente feliz com aquele telefone, porque aquele telefone dá felicidade, dá sensação de poder, entendeu? Então aí os neurônios, os espelhos trabalham muito direitinho dentro disso aí. A outra coisa que, por exemplo, você percebe é na obtenção de um veículo, uma BMW, uma Mercedes, o que acontece? Você quer se colocar, você quer ter aquela mesma sensação de que aquelas fotos, aqueles filmes, aquelas pessoas que têm esse carro, que têm esse automóvel, que vivem aquela sensação de liberdade, ter aquela liberdade de consumo, a liberdade de andar, a liberdade de dirigir uma coisa diferente de todo mundo, mas eu não estou querendo ser diferente, eu estou querendo ser igual àquele. Os meus neurônios espelhos estão querendo copiar aquilo. Ele trabalha dentro de todas essas formas de propaganda externas, de merchan, e aí a gente entra nesse processo de forma natural. E aí, como usar isso pessoalmente? Vamos lá? E como eu uso neurônios e espelhos quando eu quero vender? Quando eu quero vender, o processo ele é simples. A gente está falando de empatia. Então, empatia provocada. Como eu provoco empatia? Rapport. Você faz rapport com a pessoa. Mas como eu posso provocar rapport? Aí você pode fazer com uma pessoa, provocar empatia através de espelhamento, de eyebrow flash. Você pode usar as palavras-chave do sistema representacional da pessoa. Você pode usar as formas de espelhamentos. Você pode usar técnicas do café, as técnicas de uma bebida quente, são todas técnicas de rapport que fazem com que o neurônio, o espelho, entre em ação e crie uma empatia com você. É como se eu realmente precisasse espelhar aquilo que você está criando mentalmente para mim, ou aquilo que você está representando para mim, como alguém feliz, alguém que sabe o que está falando, alguém que sabe o que está fazendo. E aí você cria esses processos, você entra dentro desses processos para criar esse ambiente de empatia. E aí a gente tem vídeo só de rapport, tá? Se você procura aí rapport, que aí você vai entender algumas técnicas de rapport que eu ensino, que é você entrar nesse processo de empatia. E essa coisa do neurônio espelho, eu trouxe mais para a gente perceber o quanto que isso é forte. Eu tinha a impressão, que sempre que eu ouvia falar do neurônios espelhos, eu tinha a impressão no rapport só de espelhamento. Né? E não, ele vai além, ele vai pela percepção auditiva, ele vai pela percepção sinestésica, ele vai dentro da percepção visual. Então,
é um campo gigante onde é trabalhado esses neurônios espelhos. Então ele é muito maior ainda do que já se descobriu. Agora, testes em humanos foram feitos? Não foram feitos, tá? Porque, lógico, por questões de enfiar eletrodo na cabeça, no cérebro lá de um ser humano, isso não é possível, mas foram feitos, mas percebe-se pela forma do comportamento das pessoas responderem a esse tipo de estímulo, e percebe-se que nós também somos muito movimentados por esses neurônios espelhos. Descoberto quase que acidentalmente por Giacomo Rizzolato em 1992. Não faz tanto tempo assim, e desde a década de 70, técnicas como espelhamento. Eu estou falando década de 70 porque a PNL, né, o Richard Bandler e o John Grinder, passa a codificar a programação neurolinguística a partir da década de 70. Mas há muito mais tempo, eles copiaram grandes personalidades que trabalham com a mente para criar a PNL, né? Eles modelaram essas grandes personalidades. E muito antes disso já se usava. E se você pensar nos shows de mentalismo, é isso que eles fazem. Eles usam o espelhamento, né? Eles usam toques no ombro para sentir o sistema nervoso. Então, há muito tempo, sabe-se muito bem como dar caminho para que você possa usar o comportamento do outro a seu favor. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilhe, faça comentários que a gente responde assim que puder. Então, um grande abraço a todos e a todas. Dê um like e inscreva-se neste canal. Clique no sininho para receber notificações de novos vídeos e compartilhe este conteúdo para ajudar outras pessoas.